Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui, Rosana Cozê, trazendo uma reflexõezinhas, né, do jeitinho que vocês gostam, rápidas e objetivas, tá bom? Gente, eu vou começar hoje a minha reflexão trazendo para vocês um conselho, não é nem um conselho, né? Um apelo à reflexão, um apelo à leitura. Ninguém consegue saber as coisas na parte intrínseca delas sem leitura, Bom, quero fazer uma crítica, claro, aos 3 homens que estão dispostos a destruírem o mundo: Trump, Putin e Netanyahu. Sei que muitos brasileiros, inclusive brasileiros que estão nos Estados Unidos e que têm já a cidadania, aplaudem Trump. O que é não só vergonhoso, vergonhoso é pouco, vergonhoso é eufemismo para não usar um termo menos, menos agradável aos ouvidos, porque a atitude dessas pessoas não é nada agradável à história do povo brasileiro. São pessoas que nunca conheceram a verdadeira história do Brasil, são pessoas que nunca se incomodaram com o outro, tipo farinha pouca, meu feijão primeiro. São pessoas que olham apenas para si mesma, aquela visão bigoide, né, de só ver o que lhe interessa, o resto que se dane. Lembre-se de que você não é americano, você é brasileiro. Mas essa lição é a vida que vai dar. Não sou eu, com essas palavras loucas, para vocês, vou dizer, de uma velha doida. Não sou velha doida, não, sou uma idosa consciente. Sou uma idosa que foi ativista política, ativista no bom sentido. Eu sempre apoiei aqueles governantes que pensavam primeiro no povo. Vou desligar e continuar. Então, vem aqui a continuação da reflexão 1. Essa é a reflexão 2. Falar de Trump é falar de alguém que entrou é falar de alguém doente, é falar de alguém que tem problemas psiquiátricos muito sérios. É um megalomaníaco, supremacia, mas eu queria usar o termo agora, não me vem, branca. É um cara cujo pai participava da Ku Klux Klan, não sabe o que é Ku Klux Klan? Vamos pesquisar. Eram grupos de extermínio aos negros americanos. Tá? Eram cruéis, eram bárbaros, agiam com brutalidade. Trump está agindo com brutalidade em relação ao mundo. Quando ele impõe tanto dinheiro para vender os seus produtos, ele esquece que ele depende de muitos países, inclusive do nosso, né? Que eu espero que aumentem também as taxas de juros para eles. Bom, Putin é aquele cara silencioso, que fica parado. É a sensação que eu tenho, é a imagem que eu faço. É um monstro sentado, torcendo o bigodinho e só dando a ordem. Mas, lamentavelmente, ele tem um exército monstruoso, né? Eles são pessoas que ganham para matar, que ganham para entrar na guerra, que ganham para matar crianças, jovens, idosos, mães. Afinal de contas, que culpa essa gente tem de terem nascido na Ucrânia? Não é verdade? Porque a guerra na Ucrânia continua. A guerra na Ucrânia ainda está lá. É preciso que a gente tenha isso em mente e não esqueça que não é só na faixa de Gaza. E aí eu entro com o senhor não, essa coisa chamada Netanyahu, que eu estive conversando com alguns israelenses, conhecidos meus, descendentes, que estão horrorizados. Tem alguns que pensam até em voltar por um tempo para encampar uma campanha contra Netanyahu. O que este homem está fazendo, minha gente, é brutal, é genocídio mesmo. Matar crianças inocentes, mulheres, eles não são terroristas. Bebês são terroristas, crianças são terroristas. Mataram 2 crianças enquanto carregavam um saco de farinha para se alimentarem. Eles foram os soldadinhos deles autorizados a matar. Eu quero lembrar
que por trás de um mandatário louco, por trás de um ditador louco, porque Trump abomina os terroristas, mas é a encarnação de um terrorista. Trump abomina o comunismo. Ele é um amigo do comunista da Coreia do Norte. Trump não gosta de... Por que ele não se dá bem com a China? Porque o comunismo da China é o comunismo real. O comunismo da China dá liberdade a todos de pensar e de falar, só que não pode sair dos limites das regras impostas e que o próprio povo aceita, porque, segundo eu já ouvi de alguns, vivem bem, sem problemas, amam o seu presidente, idolatram-no. E aí? Os Estados Unidos odeiam Cuba. O que é que Cuba está fazendo? Ah, Cuba é maravilhosa, eu não estou dizendo que Cuba seja. Mas esse é um problema do povo cubano. Se eles acham que não devam mudar o regime, que não devam ir para as ruas exigir coisas, é um assunto deles e cada um sabe onde se lhe aperta o dedo do pé, não é verdade? Então a gente precisa entender que esses homens vieram para destruir. Fico impressionada com esse bando de brasileiro idiota que fica aplaudindo Trump, que fica fazendo complô contra o poder daqui do Brasil, a Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Brasileira só está fazendo cumprir a lei que existe na Constituição Brasileira. Se ninguém está satisfeito, vamos mudar, pedir para que a Constituição seja reformulada. Mas enquanto ela existir, nós temos que aceitar, porque esta é a lei brasileira. É como se fossem os 10 mandamentos bíblicos. Só que Deus só precisou de 10 mandamentos que contém mais do que contém a Constituição brasileira inteira e de qualquer país. Mas essa é a nossa realidade. Lutemos por isso, então. Bom, eu vejo, por exemplo, que em São Paulo nós temos o Tarcísio de Freitas, que é um monstro disfarçado de cara bonzinho. Primeiro, ele tira as ordens dele dar livre ação para os policiais que mataram muita gente. Aqueles policiais perigosos, porque deixa eu dizer uma coisa, gente, ninguém é inocente, nem policial, nem um mandatário. Porque o Holocausto da Segunda Guerra Mundial só existiu porque Hitler tinha um exército que era fiel a ele, que cumpria as suas ordens sem parar para pensar. Eram médicos, pesquisadores que usavam crianças como cobaias, porque era essa a ordem dada por Hitler, mas que interessava a ele para fazer as pesquisas loucas que eles impunham. Então a gente precisa entender que não existe líder sem um exército por trás. E o exército do senhor, olha, Tarcísio de Freitas, eu esqueço o nome deste homem porque eu não suporto. Ah, não importa que você não suporte, eu sei, graças a Deus eu não moro em São Paulo. Pior que eu iria suportar, não iria suportar, tendo que vê-lo como meu governador. Não o quero como meu governador, muito menos como meu presidente. Eu tenho fé que ele não há de ganhar. Porque o Nordeste está aqui para defender a liberdade de expressão, para defender a democracia, para defender o direito das mulheres, do LGBTQIA+. Está aqui para defender autistas, está aqui para defender pessoas com síndrome de Down, está aqui para defender a educação que eles tentam conduzir do seu jeito, na imposição, na limitação e na contação de uma história mentirosa do Brasil. Tarcísio de Freitas comanda um exército que a maioria do povo paulistano, talvez, né, que vai votar nele. Gente, toma consciência, este homem é ligado à extrema-direita. E aí eu lembro o que a extrema-direita faz por este país. Enriquece, não faz absolutamente nada que preste. Quer defender Bolsonaro. Me desculpem vocês, eleitores de Bolsonaro, mas um homem que fez homenagem a Ustra, o maior torturador da ditadura militar,
Um homem que negou a pandemia, que negou as vacinas, ficaram milhares de vacinas estocadas, vencidas, porque ele não liberava para os estados. Como é um homem que diz a uma mulher que não estuprava ela porque ela era feia. E isso foi dito para todo mundo ouvir antes de ele ser presidente do Brasil. É este homem, é neste homem que vocês querem votar, acreditar? E aí, pessoal, a gente tem... Uma vez eu disse ao meu diretor de uma escola, porque nós tínhamos uns supervisores meio complicados, que eles protegiam os professores de quem ele gostava, geralmente os caladinhos, os bonzinhos. Eu nunca fui boazinha nem caladinha. Eu sempre disse o que eu penso nas reuniões, diante dos meus patrões, que sempre foram meus amigos, eu não tenho o que dizer deles, mas eu vociferava com educação, com muita classe, mas eu dizia o que pensava e me colocava contra certas coisas. E eu batia de frente com algumas supervisoras, outras não. Mas olha, aí uma vez eu estava sendo estava sendo vítima de um complozinho contra a minha pessoa. E eu estava percebendo tudo, eu estava sabendo tudo, sabe? Porque eu tinha pessoas no exércitozinho de amor que se juntava a mim para não ganhar nada apenas porque gostava de mim. E aí eu ia sabendo dessas construções todinhas. Aí eu disse assim ao meu diretor, eu disse, olha, você defende muito esse povo que está aí, que vem para aqui e conta as coisas do jeito deles. Mas bote na sua cabeça uma coisa, fulano. A Segunda Guerra Mundial só existiu porque Hitler tinha um exército que cumpria as ordens dele cegamente. E vou lhe dizer uma coisa, o seu exército é o mesmo que, se você cair e vier um outro diretor ficar em seu lugar, ele vai receber ordens para te trucidar e eles vão cumprir. Porque eles não estão preocupados nem com a escola, nem com você. Eles estão preocupados com o salário deles e a família que ele tem para sustentar. De uma certa maneira, não está nem errado, mas a forma de fazer as coisas está. Gente, não demorou muito tempo, eu vi isso acontecer. Entendeu? Eu vejo hoje supervisores em alguns lugares falando mal, contando intimidades de conversas, o que eu acho indigno. Tá? Esses são os exércitos de todos aqueles que confiam no seu exército para fazer injustiças, para cometer injustiças, ainda que sejam sem querer. Mas tenham muito cuidado. Você não faça parte de um exército que destrua ninguém. Então, Netanyahu é culpado? O exército dele também é. O exército dele quer, embora o chanceler lá, o ministro de alguma coisa lá, foi para frente das câmeras e chorou. Porque o que está acontecendo na faixa de Gaza não é humano, não é normal. Aliás, chega a ser bíblico. Aquilo ali é, sem dúvida nenhuma, um apocalipse pontual. E você que aplaude está fazendo parte, mas esteja certo que você terá a resposta. Se você crê, a resposta virá dele, do homem lá em cima. Ele sim é que pode me julgar você, julgar o mundo. Eu prefiro ser o trigo, frágil e quebradinho, mas o joio eu jamais serei. Um bom dia para todos, uma boa tarde e uma boa noite.